Tarde, Gabriel, tudo bem? Ô, boa tarde. Desculpa a demora aí, gente. Estava resolvendo um problema aqui, já consegui entrar. Tudo tranquilo. Ô, Gabriel, essa é uma reunião extraordinária, tá? Então ela vai durar no máximo uma hora. Eu comunico a todos os presentes que a reunião ela já está sendo gravada, tá? Eu consegui resolver o problema aqui. Se tem a conexão no meu computador, eu consigo fazer, viu, Indira? A Indira tinha até se posicionado para ser o meu cota-luz ali para poder fazer uma na emergência, porque na última reunião ordinária eu não consegui fazer a gravação e também ela não conseguiu, então acaba ficando prejudicado para a gente poder fazer o registro, que a gente não consegue fazer o registro, vamos dizer assim, no momento em que a reunião está acontecendo. Nós ainda não conseguimos adquirir essa velocidade, né? Certo. E é bastante complexo. E aí a nossa pauta é uma pauta única, sabe, Gabriel? Eu não sei se você tem algum conhecimento interno da Sabesp que você possa colaborar, e se tiver e você puder falar, você fica à vontade, porque nós queremos constituir, porque o Fundo do Meio Ambiente, pelo que nós conseguimos compreender, ele não existe na cidade, tá? Ele existe do ponto de vista legal, mas ele não existe do ponto de vista prático e não existe nenhum recurso dentro dele, porque não tem toda a estrutura necessária para que ele funcione, né? Então eu levantei essa estrutura necessária para que o Fundo do Meio Ambiente funcione. Precisa ter o Conselho do Meio Ambiente funcionando, precisa ter um estatuto desse fundo, né? Entendeu? Porque o Conselho do Meio Ambiente não vai ser quem vai direcionar os recursos, mas nós podemos apontar prioridades, fazer deliberações, né, indicar para o poder público quais os caminhos que, né, de repente nós vemos e que a sociedade de repente está demandando para direcionamentos do Fundo do Meio Ambiente. Mas aí vamos dizer assim, do ponto de vista bem pragmático, matemático e de engenharia de produção, de fluxo e tudo mais, tudo coisas que a gente faz, então vamos dizer assim, vamos colocar as coisas em marcha para poder entender. Então, primeiro, quais são os recursos que chegam na prefeitura que podem ser direcionados para o fundo? Tá? Então, nós solicitamos essa informação para a ciência de todos aqui, certo? Essa informação foi solicitada em novembro do ano passado, na prefeitura, né? Aí, para que todos saibam, essa informação ela não foi oficiada a resposta, entendeu? Quais são os recursos, né? Porque na verdade, assim, não sei se eu fui os primeiros ofícios que eu fiz a partir do conselho, eu cometi um erro estratégico, que era assim, eu colocava muitas informações neles, solicitando muitas coisas, no mesmo ofício eu solicitava muitas coisas. E aí o próprio pessoal interno diz, olha, se você faz isso, acaba sendo muito demorado, porque cada coisa que você solicita é afeito a um órgão da prefeitura, né? Então um órgão responde, depois outro responde, aí o tempo que vai tramitando dentro da prefeitura e a possibilidade desse documento ir parar em alguma pilha na qual ninguém vai mexer durante muito tempo é muito grande, tá? Então foi isso que aconteceu. De qualquer maneira, eu tenho o registro, né? É o registro desse protocolo que foi feito em 22 de novembro, onde nós solicitávamos, certo, qual é a existência, se existe o fundo previsto na lei, né? Então, na lei já está prevista a existência do fundo. Se esse fundo de fato ele existe, né, como direcionamento de recurso ou não, e se ele não existe, certo, quais eram os recursos que nós poderíamos direcionar para ele. Bom, de qualquer forma, esse primeiro protocolo não veio. Da nossa 11ª reunião, na verdade, da nossa 10ª reunião, foi deliberado que eu solicitaria isso de novo, e eu solicitei novamente para a prefeitura. Aí o que aconteceu, né? Vamos dizer assim, uma conjunção de coisas, né? A pessoa responsável pela contabilidade, certo? Está lá com o meu processo na pilha dela para ver, mas não tinha dado resposta ainda. E aí, na mesma semana que, agora não está nem com uma semana que eu tive lá para ver isso, né? Eu creio que deve ter sido na sexta-feira passada. Bom, de qualquer maneira, ou segunda-feira dessa semana, não me lembro. Eu sei que eu fui lá e eles disseram, olha, ela vai responder. Aí quando eu liguei ontem, certo, lá para poder saber, olha, tem a resposta, porque eu vou fazer uma reunião amanhã e eu preciso direcionar as pessoas, eu preciso saber essas informações, porque como é que eu faço uma reunião sobre o fundo se as informações não chegaram, né? Eu não sei, eu não vou criar coisas da minha cabeça, eles têm que me informar como é que a coisa funciona, né? Então, o que aconteceu, não houve a resposta, porque a contadora saiu de licença, certo? E o titular da pasta, ou vamos dizer assim, o que seria o chefe hierárquico dela,
Ele está de férias, já estava de férias naquele momento, né? Então ocorreu toda essa conjunção de coisas e o prazo então foi para o vinagre, né? Porque vamos dizer assim, a gente sabe que dentro das esferas públicas, certo? Aí você tem prazos aí, a partir do momento que você gera uma demanda, tem 30 dias para uma resposta, né? Mas a resposta muitas das vezes pode vir atravessada e dizer, olha, eu não posso responder agora, não é? Foi o que aconteceu. Mas, de toda maneira, como eu tinha ficado de tentar estabelecer e comunicar alguma coisa para a gente poder fomentar, né? Que tipo de recurso nós podemos direcionar para dentro do fundo a partir do momento em que eles informarem, né? Então, assim, eles informando ou não... Não, Cláudio. Oi, Cláudio, boa tarde. Cláudio, o Gabriel já atendeu aqui a solicitação, né? E aí, tudo bem, se vocês dois quiserem participar, não for nenhuma uma problemática, sem problema, tá bom? Eu não sei, o Cláudio está colocando lá. Tudo bem, Cláudio? Tá sem o áudio, tá desligado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Cláudio? Obrigado aí pelo seu atendimento, né? Para nós podermos, pelo menos, ter um quórum aqui para poder discutir essas coisas. Aí eu estava esclarecendo aqui a todos, a reunião está sendo gravada, nós estamos tratando de uma pauta única, que não deve ser muito demorada, que é só a questão do Fundo Municipal do Meio Ambiente e o direcionamento de recursos para ele, né? Então foram solicitadas algumas informações das quais nós não tivemos resposta, e aí provavelmente assim que nós tivermos resposta, nós vamos ter que encaminhar uma outra reunião, ou numa reunião ordinária. Eu espero que até a próxima reunião ordinária, que está aí com 15 dias mais ou menos para ela acontecer, nós tenhamos essas respostas efetivamente para a gente poder encaminhar e aí ser um pouco mais efetivo, né? Por exemplo, assim, nós vamos fazer reunião, né? Então, para a gente poder saber quais são os recursos ou quais são os passos que nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer solicitar do jurídico uma minuta de lei, vamos fazer nós mesmos, já que eles não fazem, porque assim, afinal de contas, esse fundo ele vai existir ou não, se ele está sendo previsto na legislação, por que é que ele não existe? E se nós estamos aqui como Conselho do Meio Ambiente, e essa é uma estrutura necessária, porque se você não tem um recurso, né, você não faz nenhum projeto. Como é que eu faço projeto se não tem recurso? Não tem como. Eu não desencadeio nada. Apesar que o Conselho do Meio Ambiente não vai desencadear os projetos. Nós não somos nós que desencadeamos, nós apenas monitoramos e fiscalizamos de acordo com o que está dentro da nossa alçada. Mas eu estou fazendo um movimento de fazer assim, olha, se o fundo está previsto, por que é que ele não está implementado? Entendeu? Então é esse movimento que eu estou direcionando. Se eu estiver equivocado e alguém tiver alguma informação que de repente direcione para o outro lado, fica à vontade. Eu não quero ser, né, não quero ser e não sou, né? Porque eu não tenho, como eu estava dizendo aqui, eu não tenho esse conhecimento dessa estrutura. Muitas das coisas eu estou aprendendo, né? Em termos, você vai conversar, vai entender como funcionam as estruturas, o que é a autarquia dentro da prefeitura. As autarquias são separadas, elas têm gestão própria, né? De repente, aí, então você para solicitar coisas para eles, você tem que solicitar diretamente para eles e não no protocolo da prefeitura, porque senão a coisa fica muito demorada, tá? Então, eu vou compartilhar, se eu conseguir aqui, um documento que eu consegui que é de uma prefeitura, aonde eles... onde eles regulamentam em lei certo fundo municipal do meio ambiente. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso. Eu vou tirar uma tela. João, Oi. eu tenho aqui à mão também a lei municipal da criação do fundo daqui de Francisco Morato, se precisar utilizar hoje, tá? Tá. Então, por exemplo, na lei municipal, eles dizem quais são os recursos que vão ser direcionados. Você conseguiu ver isso ou não? Não tem, né? Espera só um instante. Sim, tem aqui no artigo 2º algumas indicações. Eu posso espelhar aqui a tela, compartilhar com vocês? Espera aí. Isso, por favor, Edila.
O Indy, você podia fazer a gentileza de dar o número dessa lei? Sim. Ô Carlinha, tudo bem? Tá aparecendo? Sim. Ó, é a Lei 2.999 Sim, de tá aparecendo. 2018, certo? Bom, aqui no artigo 2º tem essa listagem do que deverá constituir os recursos do fundo. As dotações orçamentárias, elas destinadas, créditos adicionais suplementares a eles destinados, produtos de multas impostas por infração à legislação ambiental, lavradas pelo município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente, produto de licenças ambientais emitidas pelo município, doações de pessoas físicas e jurídicas, doações de entidades nacionais e internacionais, recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios, preços públicos cobrados por análise de projetos ambientais e ou dados requeridos junto ao Cadastro de Informações Ambientais do município, rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio, indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes devidas em razão, compensação financeira ambiental, sob pagamento e pena e prestação de serviço de acordo com a pena do Ministério Público e outras receitas eventuais. As receitas descritas nesse artigo serão depositadas em conta específica do fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no município. Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele. Continuo? Ô, Indira, pode continuar, mas aí eu gostaria de só fazer uma observação, né? Eu sei, todos aqui participaram das reuniões, certo? Eu sei que alguns de umas, outros de não, mas vamos dizer assim, o poder público, certo? Na figura da Rosali e até mesmo do Nilson Serasa, certo? Eles foram veementes, certo? Em dizer que esse fundo, ele existia do ponto de vista legal, mas que nada tinha passado por ele porque não tinha uma regulamentação. Eles falaram Sim. isso muitas vezes. Então, tanto, para você ter ideia, que eu procurei legislações em outros municípios, Indira, porque... E como eles falavam isso reiteradamente, eu falei, cara, não existe, então eu vou buscar de outro lugar para eu poder fundamentar uma lei que precisa ser criada no município, quando ela, na verdade, já existe. Não é? Aí, Sim. então, né, vamos dizer assim, você fez um trabalho muito espetacular no sentido de encontrar essa lei, porque desde o princípio nós estávamos perguntando e cadê que eles nunca trouxeram isso para nós? Né? Eu gostaria que isso acontece desde a primeira reunião, nós estamos dizendo acerca dessas coisas e eles foram, vamos dizer assim, reiteradamente eles fizeram essa negativa. Tá? Só isso, viu, Indira? Aí você pode continuar na leitura. Certo. Eu me recordo deles afirmarem que não existe a conta aberta para a utilização do fundo e que precisariam ser feitas as leis para direcionamento, como diz aqui em cima, as leis municipais que vão direcionar as infrações para o fundo municipal. Isso eu imagino que tenha que ser feito pela Câmara Municipal, mas que o Conselho talvez possa, não sei se o Conselho pode fazer a redação como sugestão de lei e enviar para aprovação da Câmara ou para o Poder Executivo. Mas aqui no artigo 3º, né, justamente diz que compete a nós, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, analisar e opinar diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do fundo em conformidade com a política municipal do meio ambiente, obedecidas às diretrizes federais e estaduais. Posso dar uma opinião? Por favor, Renato.
Vamos lá. Nessa questão aí da legislação, né, ela já existe, né, tá comprovado aí. Salvo engano, eu acredito que para ter essas verbas aí que vão vir desses artigos aí não foi mencionado, acho que teria que ter uma secretaria de meio ambiente no município, né? Porque seria ela que iria gestionar, fazer a gestão dessas verbas sob o olhar de fiscalização do nosso, né, do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Somos nós que vamos fazer. Um exemplo, né, eu faço parte da comissão dos processos do SAMI, né, do gasto, do dinheiro, toda a prestação de contas que o SAMI faz. Então, toda a verba que o SAMI recebe vai para a Secretaria do SAMI, que utiliza essas verbas e faz a prestação de contas para o Conselho. Então, nós somos esse Conselho. Eu acho que teria que existir a Secretaria. Existindo a Secretaria, daí começa o Conselho e tudo mais. Mas, olha só, eu estou fazendo uma comparação análoga ao que é no SAMI, considerando sempre que nós somos uma autarquia. Então, pode ser que, no caso da prefeitura, né, não seja dessa forma, mas poderíamos pesquisar, né, se não teria que ter uma secretaria para que a secretaria emanasse as determinações que vão ser feitas. Sim. Nesse caso, a gente tem aqui, desculpa interromper, antes aqui de onde eu iniciei a leitura, tem a vinculação da Secretaria de Obras. Na nossa cidade, infelizmente, ainda não tem a Secretaria de Meio Ambiente, e o fundo ele foi colocado com esse vínculo. Tanto o pessoal da Coordenadoria, Departamento do Meio Ambiente, também tem essa vinculação com a Secretaria de Obras atualmente. Então, o movimento, na verdade, certo? A gente tem que realmente fazer força, né, nesse ano que ainda tem aí de vigência desse conselho, que dado a complexidade que tem, as situações que envolvem o meio ambiente nos seus mais diferentes setores, né, ter um departamento, certo, e poucas pessoas, né, que toda situação que a gente coloca lá dentro, eles dizem, por exemplo, eles estão tentando trazer a questão do licenciamento de baixo impacto para a prefeitura, mas não consegue fazer por quê? Porque o corpo técnico interno não é suficiente para você conseguir fazer isso. E por que o corpo técnico é dessa maneira? Porque você não tem uma secretaria específica, que é onde você poderia trazer, certo, mais profissionais, de repente abrir concurso, ou deslocar ou fazer contratações, sei lá, para que você tivesse esse arcabouço técnico dentro, certo? Então, a única saída que tem é realmente... Mas, por enquanto, né, no contorno, da maneira como está aí, toda a questão do fundo, ele é direcionado para a Secretaria de Obras, certo? E é redirecionado para quem é responsável pelo meio ambiente dentro dessa secretaria, certo? Que hoje, certo, é o Nilson Serasa, não é? Ainda que o resíduo, por exemplo, os resíduos da construção civil, eles foram direcionados para um outro interlocutor que também não nos respondeu, certo? Porque nós solicitamos a participação desse interlocutor nas nossas reuniões, mesmo que seja como ouvinte, né? Porque disseram que tem um problema de paridade, não sei do que e tal, mas, de qualquer maneira, como a situação dos resíduos da construção civil sempre foi muito emblemática aqui na cidade, nós solicitamos. E isso não aconteceu, né? Então, hoje, aí, assim, uma coisa que eu vou dizer assim, é preciso primar pela transparência. Então, nós solicitamos, eu não estou falando de uma coisa vã, não estou falando do vazio, certo? Foi solicitado documentalmente, nós deliberamos numa reunião e nós solicitamos, eu fiz esse movimento de ir na prefeitura e solicitar, né, pragmaticamente a informação sobre o Fundo do Meio Ambiente. Primeiro, assim, ele foi instituído na lei lá de 2010. Foi regulamentado aqui pela lei que a Indira, né, muito propriamente prospectou e está apresentando para nós. De 2018 até agora, eles estão dizendo, né, porque desde quando nós começamos a funcionar como um conselho, o ano passado, eles estão dizendo que o fundo existe, ele é como uma caderneta de poupança, onde não foi colocado nenhum recurso, né? Então, olha, eu não tenho nenhum problema com relação a esse tipo de coisa. Eu digo, se o fundo é zerado, certo? Então informa para mim documentalmente que ele é zerado. Tá zerado. Então como é que nós vamos fazer ter dinheiro lá dentro? Né? Entendeu? Qual é a estrutura que está faltando para que tenha dinheiro lá dentro? Porque o fundo já existe, a lei já existe, está tudo aí. Por que é que não tem dinheiro lá dentro? É a minha pergunta aqui.
Alguém Ô, ô, João, alguém consegue me responder? Perdão, Cláudio, pode falar. essa, essa lei aqui, ela é de que cidade? Essa é de Morato. É de Morato. A Andira prospectou. Eu ia apresentar uma lei de uma outra cidade, eu até estava comentando aqui, viu, Cláudio? Porque eu levantei de outra cidade, porque veementemente eles tinham dito aqui, em todas as reuniões, o pessoal do Poder Público tem dito, ó, não tem, não funciona, não sei do que, não tem a legislação. Eu nem procurei, certo? Aqui no município, eu procurei fora, porque eu queria trazer essa informação desse jeito, entendeu? Porque Não, mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ela tem base, né? Dá para trabalhar em cima dela, né? sim. Aí vamos dizer assim, nós já estamos aqui com a faca e o queijo à mão e exigir que esse negócio funcione. O conselho já existe. Agora esse fundo, o conselho existe, esse fundo ele seria depositado numa conta vinculada a alguma secretaria, que seria a Secretaria De obras, por enquanto. de Obras, por exemplo, que não tem ou é a do Marcos Góes? Oi? É a do Marquinho? É do Marcos, é. Ah, o do Marquinho é a Secretaria de Obras mesmo. É. Então seria vinculado à secretaria dele. Mas seria uma conta específica, eu acho. Assim, diretamente para o fundo, certo? Porque aí dentro dessa, com as especificações, porque aí, vamos dizer assim, nós temos que ver agora, a partir do momento que já existe a lei, então nós não precisamos minutar lei nenhuma, nós agora precisamos regulamentar esse fundo para que, vamos dizer assim, seja direcionado os recursos e os recursos lá eles sejam específicos para questões afeitas do meio ambiente, que seja, por exemplo, para, de repente, redistribuir para o SAMI, certo? Situações que envolvem, né, a questão de controle de animais, certo? Que seja, nós fazemos outros projetos dentro da cidade de preservação e coisas, não sei, ou pelo menos analisarmos, ou alguma outra secretaria enviar para que, né, nós... Não, eu entendi, entendeu? João, seu raciocínio, mas assim, até pensando junto com vocês aí, sobe um pouquinho, por gentileza, aí a telinha aí do... Porque assim, você vê que aqui ele dá abertura para você trabalhar de várias formas, né? E aí, nesse primeiro momento, para fazer, né, já que existe a lei e ela está inserida aqui no município, poderia partir com, até criar essa conta específica, tudo e tal, poderia partir com as contrapartidas, entendeu? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha lá um empreendimento que desmatou lá tanto, dando exemplo, tá? Aham. Então, pô, o cara tem que entrar com uma compensação de alguma forma aí para, né, para compensar aquilo o que a lei diz, né? Que se ele tiver que tirar uma árvore, dependendo da árvore, ele tem que plantar 10, 15, 20 árvores em algum lugar. E aí esse lugar quem define é o poder público. Mas aí, até nas diretrizes que recebe, porque assim, ó, eu recebo as diretrizes aqui na Sabesp, eu sei de alguns lugares aí em Francisco Morato que vão ter empreendimentos novos. Por exemplo, Estrada do Lajeado, lá perto do Recanto Feliz, está para sair 2, 3 empreendimentos lá de casa, conjunto habitacional de casa. Então, esses empreendedores, eles devem entrar com uma contrapartida para o município para compensar, né, a estrutura que ele vai montar naquele local. E aí, qual que seria essa contrapartida? Por exemplo, Cajamar. Vou citar a cidade de Cajamar como exemplo, porque isso daí eu converso bastante com o secretário lá e eu sei como funciona. Sei lá, um galpão de logística, que lá tem muito. Vai fazer lá um galpão de logística de não sei quantos 1.000 metros quadrados, de quantos metros quadrados. Cara, ele faz com que aquela empresa que vai fazer o galpão melhore o entorno, melhore uma rodovia, melhore uma rotatória, melhore um braço de rio de córrego. Ele insere, tudo bem, eu vou te dar as licenças aqui, as autorizações para você prosseguir com o seu empreendimento, mas você precisa resolver isso e isso como contrapartida. E tem que começar exatamente, se não for... só se não for possível mesmo, mas deve começar junto com a sua obra. E ponto. Entendeu? Acho que já dá para caminhar, tem nessa lei aqui, que eu achei até que não tinha.
Mas olhando aqui, meu, dá a base aqui para fazer um monte, dá para brincar legal aqui, entendeu? Não, sim, sim. Então nós temos que ter esse conhecimento, sabe, Cláudio, para a gente poder, inclusive, cobrar, né? Porque, por exemplo, esse lugar que você mencionou, foi muito importante você ter mencionado ele aqui. Eu vou dizer para você por quê. Porque o William, ele tem reclamado, porque o William mora lá na região, certo? O William é um conselheiro, ele não está aqui hoje, certo? Mas ele é um conselheiro e ele, inclusive, disse que participaria. E assim, ele tem reclamado junto ao poder público algumas situações que acontecem lá naquela região da Estrada do Lajeado e ali. E eu, Sim. inclusive, solicitei informações da prefeitura sobre essas questões, mas eles não informam, velho. Entendeu? Então vamos dizer assim, ó, vamos dizer assim, pela transparência, no mínimo, certo? A coisa aqui é pela transparência. Então, ó, tá acontecendo alguma coisa, precisa ter uma compensação. Então, ó, porque os caras vão dizer, não, o empreendedor vem aqui. O Nilson Serasa falou numa reunião aqui. O empreendedor vem aqui. E aí ele não quer, ele paga compensação lá em Franco da Rocha, paga em Cajamar, qualquer outra. E quando chega aqui em Morato, o cara quer criar resistência. Se ele vai criar resistência, então ele não vai fazer o empreendimento dele aqui. Ponto. É isso. É que assim, todo empreendimento, Mauro, tem que ser tem que ser uma coisa que ela é assim, ela tem que ser. Qual que é o benefício para o município? Por exemplo, se o cara trouxer uma indústria, né? Vamos supor que aí tem a parte de urbanização, tem a característica das áreas, né? ZEIS, área de interesse social. Então tem tudo isso. O cara vai trazer uma indústria para a cidade. Uma indústria vai gerar quantos empregos? Direto e indireto. Qual que é o benefício que ele está trazendo para a cidade? Está trazendo moradia. Vamos supor, esse caso aí é moradia. Está trazendo mais casa, preço popular, tal. Tudo bem. Até onde a gente pode avançar em uma contrapartida, vamos dizer assim, que não onere muito a obra dele e que seja factível, né, para ele, que seja exequível e que beneficie tanto a população que está no entorno quanto as pessoas que vão morar ali e a prefeitura fique em uma condição favorável. Por exemplo, eu estou falando isso, João, porque assim, eu fiz USP, né? Eu fiz Planejamento e Gestão de Cidades na USP. Ele é um curso muito bom que dá uma visão muito grande sobre crescimento urbanístico e como uma cidade deve ser implementada. Então o cara vai levar lá para aquela região, lá da Estrada do Lajeado, 200, 300 famílias. Aí estou falando para vocês ver se vocês conseguem entender a linha de raciocínio. E aí essas 300 famílias vão usar qual posto de saúde? Qual escola? Qual o meio de transporte que essas 300 famílias vão utilizar? Elas vão ter que andar 20 minutos para pegar um ônibus, vai ter ônibus na porta, vai ter um posto de saúde próximo, ou o posto de saúde que está lá, ele comporta essas 300 famílias. A escola que está do lado, a prefeitura vai ter que mandar mais 200 merendas, 200 tipos de alimentação para aquelas crianças que vão frequentar lá. Como vai ser isso? Então, quando a gente libera para um empreendimento, para sair um conjunto habitacional, por exemplo, dentro da cidade, a gente tem que olhar viário, tem que olhar as questões urbanísticas, tem que olhar a questão de mobilidade, tem que olhar a questão dos instrumentos que a prefeitura tem na cidade. Não é só simplesmente falar, vai lá e coloca suas 200 casas lá, tá beleza. O cara vai lá, vende 200 casas a 200 mil, sai com 4 milhões no bolso e a gente fica aqui com todo o prejuízo o resto do ano inteiro, criando um puta de um trânsito ali na Rua das Camélias, Paulo Brossard, o inferno, a pessoa não consegue sair de casa, as escolas tudo entupida, entendeu? Então tem que pensar grande. Então, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Morato, ele tem poder e consegue intervir nessas ações de forma que traga benefício para o município. Não sei se eu fui claro, se eu... Não, muito claro, Cláudio. Eu agradeço muito, inclusive, né, até pela sua fala e pela transparência, né? Porque, assim, vamos dizer assim, sem quais, cara, é dizer o que está acontecendo e o que pode acontecer. Aí, vamos dizer assim, toda essa formação que você... Eu compreendo isso também do ponto de vista logístico, certo? Que qualquer modificação que você vai fazer. E lá na região, eu não conheço, vamos dizer assim, eu não tomei conhecimento do geral. Mas eu vi lá uma situação que, assim, as pessoas já estão mudando para o lugar. Alguns, outros lotes, não sei do que tal. E aí, assim, o acesso é dificultado, entendeu? Sim. Por que o acesso é dificultado? Porque
a área por onde poderia ser feito um acesso é por cima de um córrego, entendeu? Então, aí você tem, se é um córrego, tem a área de proteção lá, mesmo que seja 5 metros de margem, tem uma área de proteção permanente, não tem? Não sei. Sim. Né? Diz que a legislação federal mudou e eu não estou acompanhando isso, mas disseram que mudou. Antigamente era 15, era 30, sei lá o quê. Então, de qualquer maneira, aí as pessoas estão reagindo, né? E o William, ele é o nosso conselheiro aqui que está sofrendo isso diretamente na pele, certo, dele. Aí eu solicitei para ele, eu iria fazer uma visita num condomínio lá, acabei não fazendo, né? Porque ele, né, viu uma outras situações, mas vamos dizer assim, eu não quero, essa é uma situação, eu posso me envolver, certo? Para ir lá conversar com as pessoas e tentar esclarecer, porque eu não vou resolver nada, cara, entendeu? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou participando dentro dessa estrutura, para todos aqui terem ideia, para a gente poder implementar um ritmo, certo? E um funcionamento para nós fazermos as coisas de maneira assertiva. Eu creio que esse governo ele tem feito, né, ou pelo menos, né, propugna que tem essas esferas, porque, vamos dizer assim, ou independentemente do governo, certo? Isso é uma necessidade. Se o camarada não coloca as pessoas para participarem, ele não tem legitimidade, certo? Não tem legitimidade. Então, assim, as pessoas precisam participar e nós precisamos, como partícipes, nós estamos aqui, então nós precisamos entender quais são as problemáticas que existem no município. E olha que eu moro aqui há 40 anos, mas eu nem conheço todas. Eu tenho certeza que você conhece muito mais do que eu, de todos os problemas que tem aqui. Hoje, quando eu vou fazer um estudo aqui, até falo pro Danilo, né? O Danilo é meu encarregado de obras aqui, e eu bato muito na tecla com eles, que é para quando for fazer qualquer pedido de prefeitura, de munícipe, eles olhar o entorno, olhar como um todo. Não é levar uma redinha ali, é levar a estrutura para abastecer com plano de abastecimento prevendo 50, 100 anos para frente. Então, é essa visão. Você tem... Aqui no nosso grupo aqui, tem alguém que tem gestão ambiental, técnico ambiental, alguém que está nessa área, não? Bom, eu tenho especialidade em engenharia ambiental. Ah, tá. Então, tudo bem. Eu sou engenheiro de produção, mas eu fiz uma especialização em engenharia ambiental. Eu sei que não aumenta as minhas atribuições por conta disso, mas eu tenho essa formação. Tá? Entendi. Para você ter ideia. Eu fiz um técnico ambiental lá no começo da minha vida, lá no Senac em Jundiaí, que deu um pouquinho de noção. Mas para esses assuntos ambientais aqui, de como autuar, de como EIA-RIMA, essas coisas que o pessoal pede muito para ver se está certo, isso aqui teria que ser mais engenharia, mais parte de engenharia ambiental, pessoal que está mais focado nisso. Até essa questão de contrapartida também precisava estudar um pouquinho mais. Então, aí vamos dizer assim, ó, você participa de outros conselhos de outros municípios, certo, Cláudio? Ou não? Cara, eu participo de tudo que você imaginar. Então, ó, veja bem, dentro aqui do nosso conselho, nenhum EIA-RIMA chegou para dizer assim, para nós emitirmos o parecer em um ano. Tudo bem que nós estamos aprendendo, mas por que ele não apareceu aqui? Ele tem que aparecer aqui, não tem? Eu acho que sim. E na parte lá do ambiental da prefeitura? Então, se eles estão fazendo lá, eu não sei, mas o Conselho Municipal, e nessas situações, até para ganhar legitimidade e não arrumar problema depois, certo? O camarada tem que trazer esse documento aqui, velho. Não, eu acho até que mais, né? Eu acho que, assim, essas grandes obras que existem na cidade, de drenagem, essas obras sabe, de empreendimento grande, eu acho que aí teria que estar o Conselho do Meio Ambiente, deveria ter um representante lá, acho que deveria ter alguém do meio ambiente mesmo, né, lá da parte ambiental da prefeitura, Secretaria de Obras, a parte de planejamento, alguém que cuida do planejamento do município para ver a questão de receita, para ver essa parte de crescimento vegetativo, acho que deveria ter, principalmente quando se fala em habitação, né, casas, acho que deveria ser uma reunião assim, parruda, para sair algumas responsabilidades aí e todos falarem a mesma língua, né? Sim. Então, porque assim, ó, eu creio que de repente para os demais, né, pode ser que a gente está desvirtuando um pouquinho a pauta, mas não estamos desvirtuando não. Então, só para a gente colocar fluxo, certo? Porque todas essas situações, elas envolvem licenciamento e elas envolvem recursos que vão direto para o fundo, entendeu? Todas essas situações envolvem isso. Então, eu creio que quem trouxe a maior contribuição aqui foi a Indira, né? Porque a Indira levantou né, essa legislação no nosso município. Aí eu queria saber, Indira, você mesmo conseguiu, lá dentro do site, você procurou, recebeu de alguém? Como foi? Nos comunique aqui só para nós podermos entender. Eu consegui localizar dentro
do site mesmo de legislação aqui da Legislação. prefeitura. Coloquei sobre fundo de meio ambiente e apareceu aqui a opção da lei. Aqui eu maximizei aqui a tela, mas ele é um PDF que tem outros acontecimentos aqui, né? Outros decretos que foram feitos aqui nessa ocasião. E tá vigente, né, a lei? Ela não foi. Foi essa revogado. daí. De 2018 para cá não Isso. foi revogado. Tá vigente, né? Sim, não tem nenhum registro de alteração, de correção, pelo menos por esse filtro que eu busquei. Então, aqui nessa publicação da imprensa oficial, né, foi publicado no dia 9 de abril. Não, e recente, né? Sim, 2018. sim, bem recente. E aqui a lei foi feita há poucos dias antes da publicação. Então, está aqui na segunda página da imprensa oficial. Então, Aí eu posso compartilhar com vocês também esse PDF ou o link do aí arquivo. você pode colocar direto lá no grupo, que a gente tem aquele grupo do Conselho Maior, certo? Inclusive que estão todos lá, para que fique da ciência de todos, né? Aí eu creio que o nosso próximo passo, então, para essa reunião ordinária, né, é dizer assim, ó, o que está faltando aqui para nós pegarmos essa lei e fazer com que sejam direcionados recursos para o fundo, ou que seja criada a conta, se ela não existe, né, assim que eles informarem, né? Sim. Então, se houver alguma movimentação da prefeitura no sentido de informar aquilo que eu já solicitei, certo? Então, aí a gente usa essas informações e eu apresento na próxima reunião, que vai ser, deixa eu só ver aqui no... Quando você tem um fundo, o próprio Estado, ele direciona a verba, né? Sim. Então, nós temos aqui, ó, 28 de julho agora, é a nossa reunião ordinária, né? Então, nessa reunião, eu vou fazer todo o esforço necessário para buscar mais informações sobre isso e, com certeza, nós trataremos novamente sobre essa pauta, né? Para nós podermos avançar, mas aí agora já no outro patamar, dizer assim, ó, o que é que está faltando para chegar o recurso do governo estadual e parar dentro do fundo, chegar o recurso do governo federal e parar dentro do fundo, ter alguma movimentação, por exemplo, de autuação, de licenciamento, não sei do que, tal, dentro do município que vem parar dentro do fundo. Aí vamos dizer assim, agora vamos fazer é preciso fazer um estatuto, então vamos fazer o estatuto do fundo para dizer assim, quais são as ações prioritárias de aplicação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Porque isso nós precisamos colocar, esse estatuto ele precisa existir também, porque é dentro dele que vai ficar a legalidade de como é que você usa os recursos que foram colocados dentro do Fundo do Meio Ambiente. Sim. Aqui no capítulo 3, João, deixa eu aumentar de novo aqui o zoom, ele tem algumas orientações de aplicação de recursos do fundo. É algo que a gente pode também estudar, se cabe sugerir alguma alteração, adaptação. Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem prioritariamente custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente exercidas pelo Poder Público Municipal, financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não, que visam a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais do município, o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental, o treinamento e a capacitação de recursos humanos para gestão ambiental, que também é muito relevante no que vocês estavam conversando agora há pouco, de ter um corpo técnico mais especializado dentro da prefeitura, ou até mesmo aqui no conselho, como a maior parte aqui dos conselheiros são da sociedade civil, que tem aqui uma boa vontade em participar e tem algum conhecimento prático, né, das atividades que a gente já faz, mas não tanto conhecimento técnico. Talvez isso também nos ajudasse. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na política municipal do meio ambiente, o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações constantes na política municipal do meio ambiente, outras atividades relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, tudo aqui traz... Então, até essa questão do Estatuto do Fundo já está resolvida, se você for olhar aí. Já está colocado. Para que quer que você direcione? É lógico que aí é meio... Parece uma coisa meio genérica, mas aí, por exemplo, um projeto... Se você tiver, certo, uma ação, um projeto desencadeado, por exemplo, pela cooperativa que tem aqui, né, que tem a ver com essa parte, que eles encaminhem para a prefeitura para ser direcionado, né, algum recurso do fundo, tendo a documentação, eles tendo toda a liberação, eles conseguem. Se você tiver outra situação aqui, né, outras instituições dentro do município, que não governamentais, mas que tenham projetos voltados para a área ambiental, ou para a área de educação ou gestão ambiental, que apresentem projetos e havendo recurso dentro do fundo, você pode direcionar recursos para esse tipo de coisa. Entendeu? Já está colocado tudo aí. Aí, o que muito me espanta é assim, que nós estamos aqui, então vamos dizer assim, ó, nós temos aí boa parte das nossas reuniões gravadas. Mas desde o início nós temos levantado essa situação e veementemente tem sido dito que o fundo municipal não está regulamentado, que não sei o que tal, quando a legislação existe desde 2018. Então vamos dizer assim, ó, muito me espanta que quem está dentro do governo informe isso dessa maneira. Entendeu? Assim, ou das duas, uma, eu estava fazendo eu ficar perdendo aqui, porque eu não sou funcionário da prefeitura, entendeu? Nunca fui vereador. Então, vamos dizer assim, a questão da malha legal, eu até poderia levantar, desde que... Se o sujeito que está dentro da prefeitura está falando para mim que o negócio não existe, eu vou procurar, por sorte você procurou, Indira. Porque eu não teria procurado, e não procurei mesmo. Entendeu? Não procurei, porque estão dizendo, ó, estou falando, cara, existe ou não existe? Não, não existe, não tem, não foi dinheiro, tal, não sei o quê. Veementemente falaram isso o tempo inteiro. Entendeu? Nós já poderíamos ter avançado desde a nossa primeira reunião aqui se a informação fosse colocada de maneira de acordo. Sim ou não? Não sei se... Entendeu? Então é só um desabafo aqui, né? Porque desde o início a gente tem feito, certo, um esforço no sentido de perguntar, certo? Olha, existe ou não existe? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Aí os caras não tem porque não foi direcionado, porque não tem lei, porque não sei... A lei está aí. Então como é que não tem? Encurtaria bastante o caminho. Então, nós ficamos perdendo tempo, na verdade. Então... na verdade, pode ser até que a grana venha e esteja sendo distribuída em outra pasta, né? Pode ser. Mas aí agora nós temos o Conselho do Meio Ambiente e nós queremos esse dinheiro investido no meio ambiente. Entendeu? Aí, ó, nós já... Então está previsto, por exemplo, se tiver qualquer recurso, eles não informaram ainda. A não ser que eles me informem assim, ó, tá zero. Olha, não existiu a conta, ou se existiu a conta é zerada. Caso contrário, nós precisamos passar por uma auditoria, porque está estabelecida a nossa função. O Conselho do Meio Ambiente tem que fiscalizar e tem que dar uma volta e dizer assim, ó, está de acordo ou não está de acordo com o que foi usado. Sim ou não? Certo? Então, se é da nossa alçada, então eles vão trazer aqui e vão dizer assim, ó, o recurso estava sendo usado assim. Bom, se estava sendo usado assim, não vai ser usado mais, né? Infelizmente. Entendeu? Não vai ser usado mais porque nós temos projetos, nós temos ações acontecendo dentro da cidade, tem outras situações ocorrendo, que é preciso pensar no meio ambiente como meio ambiente mesmo. Entendeu? Você não vai pegar dinheiro que é para o fundo do meio ambiente e vai, sei lá, fazer o que é que estão fazendo, se é que estão fazendo alguma coisa. Não é? É pelo menos a minha opinião. Né? Ou simplesmente perder o recurso, né? Porque eu imagino que quando tem um direcionamento e não tem tem a conta correta que receba, ele volta para o Estado, né? Sim, algumas situações... Então, não, mas aí tem essa previsão aí, indica assim, o dinheiro entrou no fundo. Se ele não foi usado, você aplica ele no mercado de capitais, não está colocado aí? Sim. Certo, então vamos dizer assim, então tem recurso lá, não foi usado. Mas tem verba que ela vem, vamos dizer assim, marcada. Eu conheço outros fundos, por exemplo, fundo da educação, fundo não sei do que tal, aonde o que acontece? Quando você não consegue ter um gasto, certo? Porque também não adianta você, se vem um recurso para além daquilo que é necessário, não tem por que você usar dinheiro a mais numa situação. Devolve o dinheiro que ele seja usado em alguma outra coisa. É o mais justo a ser feito, não é? Mas eu tenho conhecimento de muitos fundos onde tem não sei quantos milhões aqui, mas não teve nenhum projeto para poder tratar dessa situação, devolveu todo o dinheiro para o governo federal para ser usado em outra situação. Né? Aí as pessoas acham isso muito ruim, mas é assim, de repente quem dimensionou o dinheiro não dimensionou de maneira adequada também. Né? Então aí todas as coisas são muito complexas. Né? Mas aí acho que é mais, João, é mais especulação, né? Eu acho que aí a gente tem que
Aí na linha que você está falando, acho que precisa primeiro saber se existe essa conta já, se não existe, abrir. Sim, E aí é um passo por vez, né? Às vezes é. Eu creio que hoje já foi dado um passo bastante interessante, sabe? De ter essa legislação aqui na mão, de compreender que ela realmente existe, então, diferentemente do que foi informado, ela já existe. Então, aí a gente vai um pouco mais amadurecido para essa situação e agora buscar, né? Porque é que, né, vamos dizer assim, em um ano de vigência, no final do ano passado, ninguém apresentou nenhuma conta nem nada, porque disseram, ó, não tem nada. E esse ano vai ser do mesmo jeito também? Entendeu? Aí assim, ó, tem coisas que, ó, se voltar lá, certo? Lá no início, sabe, Indira, na onde está colocando lá. Então, se não tem nenhum recurso no fundo do meio ambiente, ele tem que ser apontado agora. Porque a lei de diretriz, a LOA, a lei do orçamento anual, ela vai passar, se não passou, tá por passar agora. Inclusive, eu conversei com o professor Aguinaldo por conta disso. Eu falei, velho, ó, vai passar a lei agora, então precisa glosar lá, você dizer, ó, tal dinheiro tem que ir pro fundo. Se não vai pro fundo... Desculpa te cortar, João, mas você tá sabendo do PPA? O plano plurianual? É. Então, o plano plurianual, eu não sei se eles já fizeram, porque ele é feito de quanto em quanto tempo? Vai ser feito agora, inclusive eu recebi o convite para participar. Não, então, não recebi nada sobre isso. Eu não sei qual que é a data aqui, mas... No ano passado foi online, né? Vai ser feito online também, eu acredito, mas... Acho que eu recebi o convite aqui, eu preciso só ver onde que... Então, porque onde aí que tá. eu creio que assim, ó, as coisas são bem rápidas. Então, assim, aqui a gente tem que sair deliberado, certo? É assim, ó, se não tem a conta, tem que criar a conta, certo? Aqui, ó, embasado nessa lei, a gente faz o tal do Estatuto do Fundo do Meio Ambiente, já está estabelecido. Nós queremos obedecer o que está colocado aqui, a gente pode abrir um pouco mais essas questões, nós fazemos isso em tempo recorde, se for necessário. Certo? Por quê? Porque é para estar previsto o dinheiro que vai para o Fundo do Meio Ambiente e para ele ir para lá para o Fundo do Meio Ambiente, vamos dizer assim, para financiar os projetos que envolvem o meio ambiente. O ano que, vamos dizer assim, na hora que sair essa lei agora, já tem que ter dinheiro que vai para o Fundo do Meio Ambiente. Não é possível que não aconteça isso. É isso aí. Então, nós vamos, olha, eu vou acionar dentro da estrutura aí, quem quer que seja, certo? Para nós podermos conversar. E estabelecemos isso. E aí nós não temos muito tempo, sabe? Assim, até a nossa próxima reunião ordinária, o plano plurianual, perdão, Cláudio, ele vai ser quando essa reunião? Rapaz, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Deixa eu ver se eu vejo a data aqui, peraí. Recebi aqui o ofício. Dia 19 de julho. Eita. Não, mas Já é agora. Não, mas... Das 3 às 17. Espera só um pouquinho aí, Cláudio, só um minuto. Porque no dia 19 também tem uma reunião, certo? Que chamaram todos os presidentes de conselho para uma situação que é assim, se envolveu o município numa... Não, essa do dia 19 é sobre o clima. Foi mal. Do clima. Essa que você está falando é do clima, dia 19 de julho, às 15 horas. Isso, exatamente. Eles me chamaram também, isso eles me chamaram. Agora o plano plurianual, se for nessa data, então aí vai ter uma confluência de agenda. Não, não é não. Eu que peguei a data errada aqui. Aqui é tanta coisa aqui, meu amiguinho. Então, eu sei que não é o escopo dessa reunião, mas já que nós já falamos, certo? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu recebi uma comunicação diretamente do vice-prefeito, né? Que Francisco Morato foi selecionado aí dentre vários municípios para participar desse negócio do Delibera Clima aí, ou Delibera Brasil, que é uma preparação para a Assembleia Cidadãs, né? E aí, vamos dizer assim, nós fomos constituídos, todos os presidentes de conselho foram constituídos como sendo uma equipe de retaguarda, certo? Aonde vai ser preparado o conteúdo para essas assembleias. Entendeu? Assembleias cidadãs. Que pelo que eu entendi, a primeira que vai acontecer vai ser deliberar sobre situações que envolvem o clima, né? E aí nós vamos estar na retaguarda preparando isso. Mas então isso vai ser feito
esse tipo de formação, ela é eu creio que deve ser uma formação daquele tipo que você forma alguns para depois multiplicar mais no geral, né? Então, por isso, eles falam assim, quem é que nós vamos, dentro do escopo hoje, colocar para fazer essa formação que tenha potencialidade de gerar maior resultado, trazendo mais gente da sociedade para participar. Aí, então, chamaram os presidentes e vice-presidentes, não sei se os vice-presidentes foram chamados, tá? Dos conselhos municipais, todos, né? E também aqui a Sabesp, pelo que eu pude compreender aqui, o Cláudio também foi chamado, até porque eles têm muita coisa a contribuir com relação a isso. Sim. Eu preciso achar aqui, mas depois eu mando no grupo de vocês lá. Ah, tranquilo. No grupo de vocês não, né? No nosso grupo lá. Perfeito. Ô, pessoal, olha, então eu creio que para hoje é o suficiente, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa para colocar. A gente sai com esse dever de casa, né? De saber, primeiro, se o plano plurianual ele vai acontecer, então nós temos que tomar parte e temos que fazer uma força interna para que realmente seja constituída a conta. Aí, né, pega-se uma minuta aí do tal do regimento do fundo, se é que ele é uma necessidade, nós fazemos uma reunião extraordinária, por exemplo, para aprovar ele, se for o caso, e aí isso pode acontecer, né? Porque as coisas, elas acontecem desse jeito, infelizmente. Mas, de repente, pode ser que, por conta de prazo, certo? Eu tenho que deliberar, chamar uma reunião extraordinária de hoje para amanhã, né? Porque eu não sei quais são os prazos que nós temos para fazer isso. Né? Eu sei que a coisa já está tudo assim, ó. Da metade do ano para frente, os caras estão fazendo, já estão elegendo já, né, o dinheiro que vai ser gasto o ano que vem, né, já estão fazendo a preparação para o plurianual é para prever 2 ou mais anos para frente, entendeu? Então, aí nós temos pouco tempo para, dentro desse escopo, a gente solicitar o que é de direito, por exemplo, para colocar dentro do Conselho do Fundo do Meio Ambiente Municipal, tá? Aí eu agradeço a todos, fica aberta a possibilidade de qualquer um contribuir naquilo que achar necessário. Se alguém, né, quiser criticar ou falar, né, alguma coisa que foi dito que está fora do script, né, também pode dizer, não tem nenhum problema, certo? Né, eu creio que eu coloquei aqui, de repente, muito do que aconteceu ao longo das reuniões, todos vocês presenciaram, né, elas estão registradas e tudo mais, onde essas falas elas foram ditas. Nós solicitamos as informações verbalmente nas reuniões, porque tem gente que faz parte do governo, está aqui, a informação não veio, pediram para nós solicitarmos por escrito, nós solicitamos por escrito, entendeu? Então foram 5 ou 6 protocolos no ano de 2021, certo? E mais 7 protocolos efetuados no ano de 2022. Do ano de 2021, vamos dizer assim, não fiz o movimento, porque eu fiz uma coisa meio assim, eu pedi para eles me responderem, como eu não sou um funcionário da prefeitura e não estou lá o tempo inteiro e não tenho essa disponibilidade, que eles pelo menos dessem uma posição, pelo menos por e-mail. E aí só teve um único protocolo de todos os 5 que eu coloquei o ano passado, que eu recebi a informação agora, que foi o do Dezembro Verde, né? Que nós temos uma previsão de uma reunião para setembro, que o pessoal do meio ambiente deliberou e solicitou, né, sobre aquilo que nós solicitamos. Por quê? Aconteceu ações no Dezembro Verde do ano passado, que a gente não teve muito tempo para se organizar, porque recebemos as informações em cima do horário, certo? Em cima ali já nos 45 da prorrogação já. Aí, nós solicitamos em novembro do ano passado que houvesse uma preparação, certo? Um apontamento, né? Um preparar de ações para acontecer no tal do Dezembro Verde. E aí, então, agora eles se movimentaram, né? Então, nos comunicaram. Eu repassei para todos, né? Se alguém não recebeu esse e-mail, então pode me cobrar, porque eu cometi o erro, e aí eu já peço desculpa antecipadamente. Eu repassei, quando eles me solicitaram, dizendo assim, olha, marcamos a reunião para setembro, sobre o Dezembro Verde. Aí eu respondi e encaminhei para todos, para que todos tomassem conhecimento, tá bom? Então eu fico muito agradecido pela presença de vocês, né? Então a reunião cumpriu aqui básico o objetivo, né? Indira foi a que mais trabalhou aqui, né? Nessa situação. Eu tinha aqui as informações de outro município, mas que basicamente são exatamente as mesmas coisas, né? Mas que bom, né? Nós já temos aqui essa coisa para a gente poder trabalhar em cima dela, nós vamos ter que construir ela também. Então tá aberto, se alguém quiser dizer alguma coisa, senão, uma ótima tarde para vocês. Ô, presidente, eu tinha só uma dúvida, assim,
Já que eu vou só falar uma pergunta e depois, se alguém dentro do grupo, se puder responder na próxima reunião, ou se tiver que fazer uma pergunta, um protocolo, alguma coisa, assim, se já não temos uma conta aberta, eu gostaria de saber se no município, todos os desmatamentos que têm sido feitos na cidade, ou alguma cobrança, se ninguém tem recebido nada, não é cobrado nada, se esse dinheiro vai estar indo para onde? Será que depois alguém pode responder para nós? Esses dias, ó, só vamos assim, eles têm multado até as pessoas que fazem poda de árvore aqui. Então, e é exatamente isso que eu gostaria de saber. Eu acho que é uma boa parte do grupo, né, e os munícipes também, gostaria de saber se eles têm cobrado, para onde está indo esse dinheiro, para que contas, já que não tem conta criada. É isso que eu gostaria de saber. E Porque às vezes está previsto aqui na lei que é para ir para o fundo do meio ambiente. é exatamente, mas se a gente não tem essa conta ainda, né, não foi criada, então, para onde está indo, ou se é cobrado, ou se não está sendo cobrada das pessoas. A gente está vendo no município que está tendo muito desmatamento, muitas coisas têm sido construídas na nossa cidade, né, e para onde está indo o dinheiro, se está sendo cobrado ou não, né? É isso que eu gostaria de saber. A minha sugestão, João, essa quantidade de poda, de árvore, essas coisas, tudo que envolve esse aqui, da onde o recurso teria que estar caindo para esse fundo do meio ambiente, quais são os serviços que deveriam estar caindo aqui? Sugestão, tá? Isso aí eu não, eu estou falando como que se eu fosse agora tomar uma ação. De toda essa lei aqui, o que é implementada no município hoje que gera receita? E essa receita ela está indo para onde? E quantos serviços desses são executados aí por mês, por ano? Desde quando foi criado essa comissão agora? Quantos foram feitos? Eu teria esses números para depois chamar essa turma para conversar, entendeu? Ô, Cláudio, a solicitação feita, a primeira solicitação que foi feita foi justamente isso, né? Então, assim, como ela não surtiu efeito, nós podemos fazer novamente, entendeu? Solicitar exatamente com esse conteúdo que você está colocando, assim, olha, todas as ações que foram feitas, por exemplo, se o sujeito vai lá solicitar uma autorização para a poda de árvore, aí o cara diz assim, olha, você pode até podar ou eliminar esse ente arbóreo aí, desde que você, né, então, aí o cara vai lá, calcula, não, você vai ter que plantar 100 mudas de árvore aí pelo município afora. Então, vamos dizer assim, ou aí o cara diz assim, ou então você vai pagar tanto de multa, certo? Eu sei que acontece algumas coisas dessas. Então, vamos dizer assim, se está acontecendo, para onde é que está indo? Então, nós solicitamos as informações, vamos solicitar de novo. Isso aí. Só que assim, tem que ser bem, assim, veiaco nesse tipo de coisa, porque os caras acabam embrulhando a gente. Por quê? Porque a estrutura, certo? É a burocracia, você pergunta para um diz que não é ele que tem que responder. E aí ele pega e manda para você de novo e não diz nem... Aí, esses dias na prefeitura eu consegui, sabe? Uma situação onde alguém me informou assim, então, para quem é que eu pergunto, meu filho? Entendeu? Porque alguém tem que me responder, certo? E eu não quero perguntar para a pessoa errada, eu quero perguntar para a pessoa certa. Quem que é o cara que é responsável por isso aqui, que tem que me falar? Por exemplo, se estoura um cano aqui na minha rua, eu sei que eu tenho que acionar a Sabesp. Não, senhor, você deixa vazando. Certo? Agora, se eu chego lá na prefeitura, eu quero perguntar sobre a poda de árvore, aí o cara diz, não, pergunta pro cara da obra ou do meio ambiente ou pra engenharia, certo? Aí você pergunta, aí chega lá o cara diz, não é aqui não, é lá no setor Zeta lá, porra, cara, aí não dá, velho. Entendeu? Aí, sabe, aí você fica querendo barata tonta dentro da estrutura sem conseguir ter resposta, certo? Ô, João, eu vou precisar sair aqui para tocar uma outra... Acabou também. Tá, deixa eu só te falar um negócio sobre o plano plurianual aí. Acabei de conversar com o Thiago aqui, enquanto você estava falando, e perguntei para ele, Thiago, eu entendi errado sobre o plano plurianual ou entendi certo? Ele falou assim, não, Cláudio, o plano plurianual que eu te falei foi para dar uma explicação de mais ou menos como que vai ser a reunião do dia 19. Então, o plano plurianual ainda não vai acontecer. A reunião do dia 19, ele estava explicando para mim que era mais ou menos a linha do PPA, entendeu? Não entendi. Então ainda não vai acontecer isso. Só para clarear aí. Tá. Pessoal, obrigado aí, viu, João? Obrigado, pessoal, eu pela que agradeço, pela contribuiu muito aqui. Muito obrigado pela participação e... Vamos em frente, a gente vai se falando. Se tem meu telefone aí na dúvida, pode ficar à vontade para ligar, tá? Renato e Silmara, muito obrigado. A Mara também, Josefa.
que ficou ali só ouvindo ali. A Indira, mais do que obrigado, né, Indira? Certo? Imagina, João. Tá. Tamo aí. Valeu. Vou compartilhar então com todo mundo o arquivo. Ô, Gabriel, valeu, viu? Ivanete, boa tarde. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, aí tchau, por todo mundo. obrigada. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até a próxima.